Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo para vossas almas. Que essa alma que está ouvindo agora possa continuar na paz do Senhor Jesus Cristo. As que estão e as que não estão, recebam essa paz, crendo e se convertendo a Jesus. Amém? Hoje é domingo. Estamos aí por volta de 10 horas da manhã, domingo, dia 21 de janeiro. Com certeza, muitos estão indo às suas igrejas, seus locais públicos de culto, onde se reúnem, se congregam para a sua devoção. Hoje, pela manhã, com certeza, muitos vão estar sendo instruídos, aprendendo nas escolas dominicais, as escolas bíblicas do domingo, né? Outros já foram ontem no sábado, tem gente que vai no sábado, tem gente que deixa para ir domingo, e tem gente que vai todo dia para as igrejas, né? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, de manhã, de tarde, de noite e até de madrugada. Porém, o que estão recebendo e sendo formados nessas reuniões dentro desses lugares? O que estão aprendendo verdadeiramente de Deus para uma vida de fé, andando com Deus? O que estão verdadeiramente recebendo como instrução para o crescimento do conhecimento da fé, para que estejam firmados e firmes no Senhor? Eu passei um tempo vivendo dentro, né? E é bom, não estou dizendo que é pecado, não estou dizendo que não pode, dentro dos locais chamados igreja. E no meu tempo era muito bom, eu tinha ensino, eu gostava muito de ir, não para as atrações, os shows, nem para os entretenimentos religiosos. Eu ia para culto que tinha palavra. Gostava muito de doutrina, gostava muito de discipulado, gostava muito de instrução da palavra. Quando tinha um pregador que eu sabia que ele ministrava a palavra, eu ia. Quando eu via que aqueles que estavam lá com o nome de pregador só contava testemunho e fazia malabarismo nos púlpitos, eu não ia. Eu comecei a amar a palavra e eu só gostava de cultos, de reunião em congregações, igreja, quando tinha ensino, instrução, orientação da palavra. E escola bíblica no domingo era bom. A gente ia logo cedo aprender, ser instruído naquele ensinamento. Aonde eu estava, quarta-feira era a doutrina. Eu não perdia um culto de doutrina nas quarta-feiras, né? Eu fui ensinado por um homem que estava com a vocação de pastor nesse ambiente que eu participava. Era bênção, porque ele ministrava a palavra, ele tinha compromisso com a palavra, e eu ia para lá para receber a palavra. Eu não ia para lá para viver a formalidade religiosa pelo simples fato de estar no ambiente, naquela confraternização. Eu ia para receber a palavra. Mas hoje ficou muito difícil. Ficou muito difícil. Não estou dizendo que não tem. Tem. Procure. Seja prudente. Analise o que você está recebendo nesse ambiente. Não se deixe levar pelo ambiente. Não, porque eu tenho que estar aqui, aqui é o lugar, não. Analise o que você está recebendo, o que você está sendo ensinado ou formado nesse ambiente chamado igreja. Muita gente hoje, domingo, tem gente até que se cansa, né? Tem gente que o domingo tira, esquece da casa, da família. Aí vai de manhã para a escola bíblica dominical, de tarde para ensaio, evangelismo, de noite volta ao culto de novo. Aí, e a casa?
E a família? E o lazer? Isso faz parte da vida humana, tá? Não é pecado, não. Lazer, pegar a família, não. A vida com Deus não é essa vida fanática religiosa. Dentro de instituição, de igreja, de trabalho, de formalidade, não. Não é isso que Deus quer. Você pode buscar a Deus e se alimentar de Deus todo dia. Você não tem a Bíblia? Vá ler. Ore. Que o Espírito Santo lhe abra o entendimento. Vá ler. Vá buscar a palavra. O lugar de oração não é ali, aqui e acolá. O lugar de oração é você. Você ora em espírito. E se quiser orar num lugar privado, o seu quarto. Jesus não ensinou ninguém ir para canto nenhum orar. Entra no teu quarto, no teu ambiente, na tua privacidade, sem ninguém incomodar. E ali, ó, tu começa a conversar com Deus, dialogar. Até porque, meus irmãos, oração não é uma coisa mecânica, formal que a religião ensina o povo hoje. Oração é diálogo com Deus, é conversa com Deus, é intimidade com Deus. E isso não é só dentro de uma formalidade, num ambiente em 2 horas. Isso é todo dia. Orar em todo tempo, sem cessar. Esteja sempre em comunicação com Deus, na intimidade com Deus, sendo guiado, instruído, orientado por Ele. Como? Pela palavra. Orando e buscando de Deus o conhecimento. É isso que nós precisamos. Tem muita gente que está tendo uma orientação de uma vida com Deus muito errada, muito fora dos princípios de Deus, muito fora do que Jesus ensinou. Então, muitos hoje estão nas suas formalidades religiosas, cumprindo suas devoções, né? Indo para os seus ambientes de igreja, né? Buscar a Deus. Bom era se realmente tivessem aprendendo e sendo ensinado por Deus dentro desses muitos ambientes chamado igreja. Não estou generalizando, mas a maioria, como eu estava dizendo, hoje é muito raro essas igrejas terem ensinamento, doutrina, para formar o crente no conhecimento, no entendimento. Hoje é muito raro essas igrejas ter discipulado. E quando tem, quem está ensinando? Está ensinando o quê? O que você está aprendendo na escola bíblica? O que você está aprendendo no discipulado? O que você está aprendendo na doutrina? Que doutrina é essa? O problema é que falta ensinadores. Homens compromissados com a palavra, que manejem bem a palavra, que tenha vocação para ensinar, não é todos. Ensinar não é para quem quer, nem é para quem deseja. Ensinar a palavra é para quem Deus vocacionou e deu a graça e a sabedoria para tal finalidade. O problema é que todo mundo hoje quer ser pregador, todo mundo hoje quer estar na frente ensinando a palavra, todo mundo hoje quer ser o cara que pega o microfone e fica lá puxando o povo para levar o povo para o emocionalismo. Há uma vaidade muito grande hoje das pessoas querer estar na frente do grupo, querer estar em cima dos púlpitos das igrejas, que eu sempre digo, isso não existe. Esse formato que hoje o povo vive dentro das igrejas, ele não é benéfico. Ele não é o formato que Cristo deixou para a igreja. Esse formato que hoje, dentro da hierarquia que o povo vive, dentro das igrejas, não foi Cristo que estabeleceu isso, é o homem. Porque vai de encontro o que Cristo ensinou. Essa questão de autoridade, de domínio, da hierarquia dentro da igreja. Um é mais alto do que o outro, né? Alguém até ensina assim, não, para chegar a pastor tem que subir a escadinha. Tem que ser obreiro, diácono, auxiliar, evangelista, tem que subir escadinha. Não, meu amigo. Ministério não é questão de escadinha, não é questão de promoção, não é questão de ungir, não é questão de consagração de homem. Ministério da palavra é questão de escolha de Deus. É Deus que vocaciona. É Deus que escolhe e chama. Os irmãos vão apenas perceber quem tem o dom.
Ministério não é questão de um consagrar o outro. Então hoje em dia aí todo mundo se faz pastor. Isso é triste. Isso é anátema, porque traz maldição para o povo. Eu conheço pessoas que estão na frente de congregações de pessoas, dentro de ambiente chamado igreja, e eles se declaram pastores, mas o que estão ensinando para o povo? Eu conheço pessoas que não conhecem nada de uma doutrina para dar para o povo. Eu conheço pessoas que estão na frente como pastor ensinando a multidão, que não tem intimidade com a palavra. Não sabe formular uma doutrina em defesa da fé, uma apologética. Não sabe tratar os irmãos com a palavra. Aí o que é que eles criam? Não conhecem a palavra, não tem intimidade com a palavra, e muitos que têm, pela ganância e avareza, faz negócio da palavra, aí falsifica, tira a palavra, aí coloca culto de poder, culto de marcha, culto de profecia, culto de restauração, culto de avivamento, coloca só os entretenimentos. Aí coloca só movimento dentro de igreja. O povo vai para a igreja cada dia porque tem um culto diferente. Hoje é o culto disso, amanhã é o culto daquilo. Então, eles criam aqueles movimentos de autoridade, de poder de Deus, cria aquele sensacionalismo para impressionar o povo, porque eles não têm palavra. E quando não há doutrina nem a instrução da palavra, esse povo, ele não tem vida com Deus. Esse povo se perde do entendimento de Deus. Por quê? Porque esse povo não está sendo formado, nem ensinado em Cristo, para ser discípulo de Cristo, conhecendo a fé, para viver uma vida de fé em Deus com entendimento. Vocês estão entendendo isso? Então, hoje, há uma necessidade muito grande de homens que ensinem a palavra. Mas, irmão Wellington, e por que Deus não levanta? Deus tem levantado. O problema é que as pessoas têm rejeitado. Dentro dessas igrejas, esses locais públicos de culto, só vai estar ali ministrando quem os pastores escolhem. Não é quem Deus dá a vocação. Lá dentro, eles não aceitam a autoridade de Deus. Eles dizem que ali é a igreja de Deus. Ah, não. É deles. Porque não é Deus que manda lá. E teve um pastor dessas igrejas, que ele disse, no púlpito, para todos os irmãos ouvir, ele disse, aqui na minha igreja, quem manda sou eu, não é Jesus. Olha para aí. E o povo, amém, glória, aleluia. Olha como o povo está. E por aí vai. Os homens tomando a autoridade de Cristo, tomando propriedade do povo de Deus, e levando esse povo de Deus a apostatar da fé, a se perder, a ser privado da graça, a ser negócio deles, dentro das igrejas, eles mesmos dizem, das igrejas deles. Esse negócio não, aqui é Jesus, o Senhor, é mentira. O Senhor, dentro de muitas igrejas, o Senhor a quem o povo está servindo, não é a Jesus, são aos líderes, os pastores. Porque a igreja, onde Jesus é o Senhor, quem predomina, quem tem a prioridade, quem governa, não é o homem, não é o pastor presidente, é Cristo com a sua palavra. A igreja, onde Jesus é o Senhor, a doutrina que nós devemos guardar, não é a doutrina da igreja nem do pastor, é a doutrina de Cristo. Inclusive teve um pastor dessas igrejas que disse o seguinte, que os irmãos de tal igreja tinham que guardar, amar e ser fiel à doutrina da igreja. Não é a doutrina de Cristo. Vocês estão entendendo como é que os homens estão tirando Cristo do centro e o povo simples não percebe? Aonde os homens tomam o lugar de Cristo, estabelecem seu altar como Deus, colocando suas cadeiras gloriosas de soberano, estando ali para o povo estar embaixo venerando eles, como se eles fossem a autoridade de Deus, o mediador de Deus, o canal de Deus, o pontífice que leva o povo a Deus.
o sumo sacerdote, ó. Inclusive, na Igreja Católica, eles têm o Papa como pontífice, Santo Padre, sumo sacerdote, Santíssimo Papa. Olha como eles chamam lá no sistema católico romano, como eles chamam o líder supremo dele. E no sistema evangélico, tem os pastores presidentes, o líder supremo do povo, que o povo só faz o que ele determina. O povo só acredita que está servindo a Deus se for guiado por eles. E aí? Como é que isso vai terminar? Será que isso vai terminar bem? Será que esse povo vai encontrar a Deus? Será que esse povo está servindo a Deus? Será? Então, gente, é preciso as pessoas terem o conhecimento de Deus. Mas como vão conhecer a Deus se estão privados da verdade dele? A verdade é Cristo. É a palavra, a doutrina de Cristo. O Evangelho. Mas só que o que hoje o povo está recebendo é um outro Evangelho. Não é o Evangelho de Cristo. Gente, o que tem de ensinamento dentro das igrejas hoje, dado por muitos pastores dessas igrejas, não é brincadeira os ensinos errados que hoje o povo está recebendo. Não é o Evangelho de Cristo. Gente, o que tem de gente sendo formada numa vida de fé em Deus, que não é dentro da direção do Evangelho, não é brincadeira. Eu sempre digo assim, o Evangelho não é uma religião, nem uma igreja evangélica. Crer e viver o Evangelho não é se filiar a uma igreja evangélica e viver as práticas, a formalidade e passar a andar dentro daquela condução das igrejas evangélicas. Eu sempre digo às pessoas, o Evangelho é uma informação, gente. É um ensinamento que nos dá conhecimento para viver uma vida de fé em Deus com entendimento, aonde vamos conhecer o caminho, aonde vamos conhecer a verdade, aonde vamos conhecer a porta, por onde vamos ter acesso a Deus, por onde vamos conhecer como ter uma vida com Deus, como vamos conhecer por onde alcançar a salvação, por onde andar uma vida justa, reta, diante de Deus e ser justificado, como ser santificado. O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho nos ensina como ser livre da condenação, não sofrer o dano da segunda morte, o juízo eterno. O Evangelho nos ensina tudo isso. E o que é que as pessoas têm aprendido hoje, dentro das muitas igrejas, pelos ensinamentos dos muitos pastores? O Evangelho nos ensina o que é casa de Deus, aonde Deus habita, como alcançar a bênção, ser vitorioso, ter a vitória de Deus para a nossa vida e como estar em Deus. O Evangelho nos ensina tudo isso. Mas o que é que o povo tem aprendido em relação à casa de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus, servir a Deus, fazer a obra de Deus? O povo tem aprendido o quê? O que é que está sendo formado no entendimento do povo sobre isso? O povo está sendo ensinado de que casa de Deus é a igreja, o espaço de alvenaria que o homem cria, para o povo estar lá servindo. O povo é ensinado que obra de Deus é os trabalhos dessa igreja, desse espaço de alvenaria, essa instituição que o homem criou. O povo está aprendendo que para adorar a Deus tem que estar nessa igreja, nesse espaço de alvenaria que o homem criou. O povo está aprendendo que para ter bênção, vitória da parte de Deus, tem que participar dos rituais, dos cerimoniais, dos sacrifícios, dos pactos, dos votos, dentro dessa igreja. Estrutura de alvenaria que o homem criou. Onde o povo é ensinado que ali é a casa de Deus, que tem que buscar e adorar a Deus ali. Agora eu pergunto, com toda sinceridade você me responda. Jesus ensinou isso a alguém? Isso é ensinamento do Evangelho. A doutrina de Cristo, que é a instrução que ele nos dá
para uma vida com Deus. Ensina isso. Eu pergunto a você, então, e por que você vive isso? E por que você crê e prega isso? E por que você não dá ouvido à verdade, irmão? Eis o perigo, onde muita gente está firmado na mentira, edificando sua vida com Deus na mentira, vivendo sacrifícios e devoções e rituais de louvor e adoração a Deus, que é vã. E quando alguém vai instruí-lo, mostrar a verdade, corrigir, repreender, convidá-lo a olhar a palavra, sabe o que muitos fazem? Sai em defesa da sua vida religiosa. Não param nem para analisar, não são prudentes, não estão atentos a ouvir. Eles saem logo em defesa, desclassificando a pessoa, não dando ouvido à palavra. Porque eles não aceitam a verdade. Eles já estão cegos, com a mente cauterizada, entendendo que a verdade é a mentira que eles foram formados e estão vivendo. Quer ver uma coisa? Deixa eu contar um rápido testemunho aqui de um padre. Olha como o povo tem escolhido viver na mentira e não quer saber da verdade. Um padre numa paróquia no interior, você sabe o que é a paróquia? Aquela estruturazinha que os católicos vivem para oferecer sua devoção de reza, de tudo, né? Então vocês sabem que paróquia, que tem muito no interior, aquelas igrejinhas pequenas, simples lá. E um padre dessa paróquia, ele começou a estudar a palavra, né? Com outra visão. Ele começou a estudar a palavra de Deus, ler, examinar, com o interesse de conhecer verdadeiramente a palavra. Não para tirar sermão da palavra, para poder pregar para os outros aquilo que ele enquadra no contexto dele. Ele começou, creio que ele foi tocado pelo Espírito Santo, para entender. E o padre, lendo as Escrituras, ele viu que esse sistema que foi colocado pelo catolicismo romano, de venerar, buscar proteção, buscar graça, buscar intercessão em santos, em anjos, em imagem de escultura, não é aquilo que Deus orienta. E esse padre, ele disse, pronto, eu vou avisar os irmãos, vou ensinar os irmãos, vou mostrar aos irmãos o que Deus ele nos ensina na sua palavra. E o padre todo alegre, dia de domingo, na hora da missa, lá no culto, ele abriu a Bíblia e disse, meus irmãos, estudando eu as Escrituras, lendo e meditando nela, eu conheci a verdade que Deus me mostrou, que nós estávamos praticando a mentira e o engano há muito tempo. Mas hoje nós temos o esclarecimento da verdade. E o padre, ministrando, disse, meus irmãos, verdadeiramente Deus não nos ensina a buscar nenhuma graça dele por meio de nenhuma imagem de escultura, por meio de nenhum santo ou mediador, porque a palavra de Deus nos ensina que só há um mediador entre Deus e nós. Esse mediador está diante de Deus, intercedendo por nós, e só há um. E ele começou a ministrar, é Jesus Cristo. Meus irmãos, então que nós venhamos a se converter das imagens de escultura, desta busca de Deus por outros mediadores. O padre pregando isso, o povo nem deixou ele terminar o sermão. O povo começou a gritar, padre, se o senhor quiser, o senhor vá, deixe as imagens de escultura, porém nós não vamos deixar nossas imagens e nem nossos santos. Porém, o Senhor, se quiser, vá e viva dentro dessa direção, porque nós queremos continuar buscando nossos santos e as nossas imagens de escultura. E aí, irmãos? E aí, irmãos? O povo já fez as suas escolhas. Não é Deus que decreta a miséria do homem. É o homem que decreta a sua miséria.
por não escolher a direção de Deus na sua vida, antes desprezam. Do jeito que é lá no catolicismo romano, é também dentro das igrejas evangélicas e todas as religiões. Não se submetem àquilo que Deus determina. Sempre eles adicionam, sempre eles subtraem, sempre manipulam e falsificam a palavra de Deus. Toda religião vai criar e acrescentar suas regras para o povo viver como se fosse regra e princípio de Deus. Então é isso que eu quero dizer, irmãos. Nós temos que ser prudentes, conhecer a verdade, para que a gente venha analisar no que estamos sendo ensinados. Eu sempre digo assim às pessoas: como é que a gente vai se defender da mentira se não conhece a verdade de Deus? Eis o problema. Como é que eu vou ser prudente para não ser levado pelo engano se eu não conheço a verdade? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que muitos vão desviar do caminho da fé, porque vão seguir doutrinas que não é de Deus. Vão seguir ensinamentos que não é de Deus, é de homens, inspirado por demônios. Doutrina de demônios, espíritos enganadores. Por isso que Jesus disse: esse povo adora em vão. Porque a direção da adoração dele, a direção do caminho dele para Deus, a direção da vida de fé deles, não é pela palavra de Deus, é pelos preceitos dos homens. Cuidado, irmãos. Então nós temos que ser prudentes. Principalmente nós, que já fomos libertos do engano, estamos na verdade. Porque muitos ainda estão na mentira. Porque até agora não foram libertos. Só há libertação quando se conhece a verdade. Essa verdade é Cristo, o evangelho dele, o que ele ensinou. Essa verdade que liberta é o próprio Jesus. Quando a gente crê em Jesus, a gente está crendo na verdade de Deus. E quando a gente se converte a Jesus, nós estamos se convertendo a Deus, sendo livre das trevas, do engano, da mentira, e saindo do domínio e do poder de Satanás. Estamos agora sendo transportados do reino das trevas para o reino da luz. Isso é uma mudança espiritual, é um novo nascimento, que Jesus disse que ninguém pode participar do reino de Deus se não tiver esse novo nascimento, essa transformação, essa convenção verdadeira a Jesus Cristo. Quem muda o nosso caráter, o nosso interior, o nosso entendimento, aonde a partir de agora, conhecendo a verdade, vamos viver nessa verdade. Esse é o novo nascimento. Não é uma vida de batismo de água, de um ritual de igreja. Não é uma vida filiando-se a uma religião e passando a viver uma vida do bem religiosa, deixando isso, deixando aquilo. Isso não muda a situação do homem para com Deus. Só Jesus Cristo. Então, busque conhecer a verdade, veja no que você está sendo formado e instruído. E que a luz de Deus brilhe no seu entendimento. Esclareça, ilumine o seu caminho, que é Jesus, a palavra dele. Amém?